E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível menos 998, dificuldade de sobrevivência contestada, superioridade da entidade, não seguro, condições não seguras para a humanidade. E mais um nível para a lista de níveis que alguém pediu muito para eu fazer e agora eu tô fazendo. E dessa vez esse nível foi a pedido do Mark Wooz. Mas assim, no dia que eu escrevi o roteiro para esse vídeo e tirei esse print, já tinha 4 vídeos na frente para sair. Ou seja, 4 semanas de vídeo antes de sair esse vídeo aqui. Então, pelos meus cálculos, esse vídeo deve sair quando o Mark Wooz estiver aí nos seus 170 dias mais ou menos. Já que ultimamente eu ando adiantando algumas semanas de vídeo para quem sabe futuramente eu não tirar umas férias sem o canal ficar sem vídeo, né? É doido porque se por acaso eu for jogar no Vasco amanhã acidentalmente, por exemplo, bizarramente ficaria um mês saindo vídeo no meu canal, tá ligado? Porque esses 4 vídeos que estão na frente já estão programados. Isso é meio creepy, mas não se preocupa, não tô indo jogar no Vasco, a não ser que o universo queira muito, eu não posso evitar. Mas já que eu tô adiantando vários vídeos, o pessoal de nível 11 deve estar aí recheado de coisa pra assistir, né não? É um bom momento pra assinar o membro de nível 11, né não? Me dá um real, me dá um real. Enfim, já tô divagando no começo do vídeo. Vamos começar. Avisos do Meg. O Meg sempre tentou tornar públicas todas as informações recolhidas, a fim de salvar o maior número de pessoas possíveis. Ocultar informações quase nunca é benéfico pra nós ou para os andarilhos que protegemos. No entanto, essa página é uma exceção. As informações armazenadas nessa página trariam o caos se fossem mostradas ao público. Para visualizar essa página, insira suas credenciais de administração. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente. Nota: as seguintes informações sobre nível menos 998 foram descobertas por drones de alta tecnologia fabricados pelo Meg. As condições desse nível são quase impossíveis de sobreviver. O nível menos 998 é controlado e governado pela entidade 100, e ela concordou que poderíamos enviar drones no nível por um período limitado de tempo, para adquirirmos informações sobre ele. Mantenha isso com a mente aberta. O nível menos 998 é muito diferente dos outros níveis. Como dito pela entidade 100, o nível não está nos backrooms. Em vez disso, está fora dele, semelhante ao Blue Channel. O nível parece ter sido criado pela entidade 100, obtendo minerais de milhares de níveis e transformando-os em sua casa. Há um debate sobre se esse nível pode ser considerado ou não um nível, visto que poderia ser muito bem um universo alternativo ou uma falsa realidade. Seja o que for, é algo relacionado aos backrooms. A resposta real é desconhecida, mas a partir de agora está classificado como realidade alterada pela entidade 100. Esse nível parece ter seu próprio mundo, com países, cidades, continentes e etc. Apenas um país foi documentado e o seu nome ainda não foi decidido. O país está abandonado, repleto de trilhos de trem e fábricas abandonadas. Embora existam muitos trilhos de trem, nenhum trem propriamente dito foi encontrado. Foram encontrados pelo menos 15 cidades de tamanhos variados, todas desertas. É recomendável evitá-las, pois podem causar estática no drone e quebrá-lo. A maioria das coisas nesse nível estão completamente cobertas com uma casca vermelha escura e folhas roxas. A grama geralmente é um verde semelhante ao da nossa realidade. As árvores também são semelhantes às das Frontiers, mas um pouco mais opacas. A água é escassa e a pouca água que se encontra ferve. A cor da água não é muito diferente das Frontiers. O céu parece ter um pôr do sol monótono e calmo com nuvens roxas e vermelhas. No entanto, também podem haver nuvens normais. É difícil dizer qual a cor das nuvens, pois as nuvens e o céu parecem se misturar. Entre os edifícios do nível, existem 2 fábricas principais que estavam operacionais, o Core 1 e o Core 2. O Core 1 explodiu em um momento desconhecido devido à falta de segurança para mantê-lo sustentando. Como resultado, um gás tóxico se espalhou por todo o país e possivelmente por outras áreas, tornando o nível menos 998 inóspito para os humanos. No entanto, o Core 2 ainda existe. Ele precisa permanecer intacto para que mais drones explorem esse nível misterioso. Durante algum tempo, foi difícil para os humanos evitar com que ele também explodisse, mas robôs inteligentes foram implantados para operar e proteger o segundo Core. Alguns são administrados por humanos atrás de uma tela e outros operam sozinhos. O Core 2 possui vários subarmazéns e dentro deles estão vários itens úteis. Entidades do nível menos 998. As entidades encontradas aqui são The Whispers, a entidade 124, também conhecido como Sussurradores, a entidade 100 e The Crypts,
a entidade 174. Sobre os The Whispers, eu tenho quase certeza que eles já foram citados em algum outro vídeo aqui no canal, mas eu não lembro em qual. Mas pesquisando pela wiki dos The Whispers, da entidade 124, eu vi que elas não são mais os The Whispers. A wiki foi reescrita. Sobre o The Crypts, a entidade 174, que eu não sei qual seria a tradução para isso, a wiki está como não existente, ou seja, ela provavelmente existiu, mas foi deletada. Sendo assim, quando entidades são deletadas e tudo mais, ou são reescritas, eu prefiro considerar que elas não existem mais no nível, no lugar de pôr a nova entidade no lugar. Porque quase nunca quando uma entidade é reescrita, ela foi pensada para estar nos níveis em que ela era citada antes. Então a nova entidade 124 não foi pensada para estar aqui no nível menos 998. Quando a wiki é deletada e outra entidade é posta no lugar, ela é colocada completamente aleatória. Isso também rola com níveis, tipo o nível 66 antigo e o nível 66 novo. Existem até hoje níveis que levam ao nível 66, citando a saída como sendo um pântano. Tipo, se você entrar num lugar com uma água que fica verde igual de um pântano, você vai pro nível 66. Lógico que essa saída tá fazendo referência ao nível 66 antigo, porque o nível 66 antigo era um pântano, mas hoje em dia ele é um aquário. Mas essa saída continua anexada em algumas wikis. Então, como a saída sequer faz mais sentido, pensando no nível novo, eu prefiro desconsiderar. Também porque o nível 66 novo não foi pensado para se encaixar na lógica dos níveis que levam ao nível 66 antigo. Entenderam o meu ponto? E isso é ainda mais forte com entidades. Digamos que, sei lá, em um nível de floresta tem uma entidade que aparece à noite. A entidade é um vagalume. Faz total sentido. É uma floresta, tem vagalumes à noite. Faz total sentido. Mas aí a wiki dos vagalumes é reescrita e vira a wiki de um pedregulho em chamas, sei lá. Não faz mais sentido um pedregulho em chamas aparecer em uma floresta à noite, sendo que é uma floresta, é um pedregulho em chamas, isso pode causar um incêndio, vai dar problema, entende? Por isso eu acho que entidades é ainda mais importante se desconsiderar quando elas são reescritas, porque o nível citou a entidade antiga e não a nova. A antiga tinha lógica com o nível, a nova dificilmente foi pensada para se encaixar nele. Tendo tudo isso explicado, eu considero que tanto os Whispers quanto os Crypts não existem como entidades no nível 998 atual. Porém, a entidade 100 ainda é uma wiki que existe, e essa entidade está sendo citada desde o começo da wiki como a criadora do próprio nível, e isso é algo muito importante. Só tem um problema, na wiki do nível menos 998 é dito apenas entidade 100, não tem um nome junto, tipo entidade 124 The Whispers, não tem essa descrição, é só entidade 100. Indo na aba de entidades, a entidade 100 tem um nome, e lá ela é chamada de You Know Who I Am, ou você sabe quem eu sou. Eu sei? Você sabe? Bom, por a wiki não citar o nome da entidade 100, não teria como a gente ter certeza se a entidade 100 foi reescrita pelo caminho. Pode ser que a entidade 100 era outra coisa na época que o nível menos 998 foi escrito, e depois ela mudou para se tornar essa. Então, só para ter certeza, eu fui olhar o Wayback Machine para ver se a entidade 100 era algo antes, e desde 2021 ela ainda é a mesma coisa que é hoje. Então, 100% de certeza, essa entidade 100, você sabe quem eu sou, é a mesma do nível menos 998, ela não foi reescrita. E bom, a wiki dela é um tanto grande, mas a gente tem que passar por ela. Vou tentar resumir para vocês. Ao entrar na wiki da entidade 100, ela fala com você, ela diz que você sabe quem ela é, e manda você não se fazer de bobo. Então eles perguntam por que você ainda está ali. Então ela logo chega à conclusão que é por liberdade. Por isso você ainda está ali. Você quer voltar ao seu universo, e que você não pertence a esse lugar. Provavelmente ela está se referindo às Frontrooms como o nosso universo e os Backrooms como o lugar onde não deveríamos estar. Só que isso é um modo de se falar muito interessante. Ela fala que você quer voltar ao seu universo. Lembra que a gente sempre teve uma discussão se as Frontrooms são um universo à parte dos Backrooms ou se são mais um nível dos Backrooms? No meu vídeo do mapa dos Backrooms, há muito tempo eu teorizo que as Frontrooms são um universo à parte dos Backrooms. E nessa wiki aqui, parece que isso pode ser confirmado, o que ajuda a talvez fazer o nosso vídeo do mapa dos Backrooms ser uma teoria muito mais próxima da realidade que seria. Então a entidade continua, falando que você quer voltar ao seu universo, mas tem coisas tentando impedir você. E ela dá uma listinha de quais são essas coisas: o manipulador, o livre, o reino e ele. Mas o modo como isso está escrito é um pouco estranho. O manipulador e o livre são separados por vírgula, mas o reino é separado por ponto, o que faz ficar ambíguo para mim se o livre é uma característica de o manipulador ou se o livre é algo à parte do manipulador, porque o livre é a única coisa nesse texto que não é um link, enquanto o manipulador, o reino e ele tem um link. Então isso fica ambíguo.
Porém, o manipulador é um link e leva para a wiki da entidade 67, os Partygoers. E o pior é que não é a wiki da entidade 67, os Partygoers, que foi apagada há muito tempo. A wiki dos Partygoers tinha sido apagada há muito tempo junto com o nível fã. Comentamos sobre isso no vídeo do nível 913. Mas a wiki dos Partygoers está de volta. Sim, eles voltaram. A wiki foi reescrita. Ficamos muito na dúvida se o nível fã iria desaparecer para sempre do Wikidot. E passou tanto tempo que eu passei a acreditar que eles nunca voltariam. Tanto que eu fiz o meu próprio nível fã autoral. Mas os Partygoers estão de volta. Porém, nessa wiki dos Partygoers, um nível fã não é exatamente citado. Nos habitats de onde seriam esses Partygoers, não está escrito nível fã. Então talvez os Partygoers tenham voltado, mas o nível fã não volte. Eu não entendo muito bem o porquê dessa decisão. Mas como esse não é o foco do vídeo, não vamos falar sobre isso agora. A questão é, os Partygoers estão de volta. E se eles voltaram, podemos considerá-los canônicos. Mas o nível fã ainda não. O reino leva a wiki da entidade 33, que é o rei do nível 94. E a wiki que fala sobre ele não existe, mas é uma wiki que já existiu. A wiki de um dos times do Meg, a equipe dos superintendentes, os líderes do Meg, os criadores do Meg. Eu sei que agora há pouco no vídeo falamos que quando uma wiki é deletada, a gente para de considerar ela como canônica para a história, mas aqui é um ponto que isso é importante, porque mesmo que a wiki do Meg dos superintendentes tenha sido deletada, certamente ela vai voltar. É sobre o Meg, cara. É o principal grupo dos Backrooms. Eles não vão simplesmente deletar o Meg. Provavelmente o que está acontecendo é que a wiki dos superintendentes está sendo reescrita, então eles apagaram para depois fazer uma nova. Então, como a gente tem praticamente certeza de que vai voltar, a gente não vai desconsiderar aqui. A gente vai continuar considerando que o ele está se referindo aos líderes do Meg. Mas vamos lá. Por que a entidade 100 está dizendo que os Partygoers, o rei do nível 94 e os líderes do Meg estão te impedindo de voltar para sua realidade, para as Front Rooms? Temos a questão do nível 503, que é um nível em que é defendido que o Meg é na verdade do mal e não do bem, como parece. Tem a questão do nível 148, em que o Meg enviou pessoas com deficiência para fazer testes em um dos níveis mais perigosos dos Backrooms. Tem a questão do nível 108, que lá existe a base ASO, que são a base de pessoas que eram ex-membros do Meg, que são agressivas e meio malucas. Então eles abandonaram o grupo. E agora tem essa wiki aqui, em que a entidade 100, a criadora do nível menos 988, ela tá falando que os líderes do Meg não querem que as pessoas dos Backrooms voltem para as Front Rooms. E no começo da wiki, lembra que tinha um aviso do Meg falando que o Meg não deixou este artigo público e que o público não poderia acessar e apenas administradores do Meg poderiam acessar essa wiki porque teria alguma coisa importante nessa wiki que não seria bom que o público descobrisse? Por que será? Extremamente suspeito, vocês não acham? Bom, como eu já disse no próprio vídeo do nível 108, eu estou planejando futuramente fazer um vídeo focado na questão do Meg ser do mal ou não. E aqui a gente tem mais um item que vai corroborar para esse vídeo. Então eu peço a vocês de novo, a mesma coisa que eu pedi no vídeo do nível 108. Caso tenha alguma outra coisa que o Meg fez que seja suspeito, alguma outra página do Wikidot que vocês conheçam, que eu desconheço, que fala mais sobre essa questão do Meg ser um grupo meio suspeito, que eles podem ser do mal, eu peço que vocês me avisem nos comentários para eu ter mais conteúdo para pôr nesse vídeo, porque de pouco em pouco a gente tá cada vez juntando mais informações que deixam o Meg cada vez mais suspeito. Então um dia sairá um vídeo sobre isso. Mas, ainda sobre a wiki da entidade 100, as coisas pioram ainda. A entidade decide nos mostrar mais, e ao clicar em ver mais, uma nota do Meg aparece. Essa nota diz que a entidade 100 foi considerada extinta, e o Meg não fará mais nenhuma investigação sobre o assunto. Porém, logo abaixo, a própria entidade 100 coloca uma nota sobre isso. E ela diz: é sério isso? Eu pensei que os humanos eram idiotas, mas esses caras são diferentes. Parece que o Meg tá tentando esconder a existência da entidade 100 e tentando fazer com que quem esteja lendo a wiki desista de prosseguir no artigo. Logicamente, porque a entidade 100 parece saber coisas que o Meg não quer que as pessoas saibam. Nesse ponto da wiki, o nome da entidade 100 era pra aparecer, mas aparece censurado. Então a gente ainda não sabe o verdadeiro nome dela, o que poderia ser importante, já que supostamente a gente já sabe quem ela é. E a wiki descreve ela como uma entidade muito perigosa, que ela entra na sua mente e toma controle do seu corpo aos poucos. E ao controlar o seu corpo, ela pode fazer o que quiser com você. É dito que ela é mais inteligente que os humanos. E em seu estado de raiva, ela tem a forma de uma figura escura com olhos brancos, bem genérico inclusive. Ela veste um moletom preto, boné de beisebol e jeans, e tem um tênis cinza, mas também ela pode aparecer com peças dessas roupas faltando. E parece que é uma entidade que só se manifesta para certo
certas pessoas. Mas a fundo na wiki, parece que ela conversa com alguém. Esse alguém parece que quer saber mais sobre a entidade, mesmo depois dela já ter passado uma descrição completa sobre ela. Então, um registro de áudio começa. A entidade libera esse registro de áudio para essa pessoa saber mais sobre ela. Nesse registro de áudio, o supervisor A fala com a supervisora B. E como já vimos na história do Meg, o supervisor A é o Stretch, criador do Meg e líder, e a supervisora B é a irmã dele, Cat, que falamos um pouco mais sobre ela no vídeo do nível 32, que algumas coisas esquisitas aconteceram com ela. Ela também é citada na wiki do nível 404. Então, caso você não tenha visto esses vídeos, podem ser bons vídeos para complementar sobre a questão do Meg. Recomendaria ver o vídeo do nível 32 primeiro e depois o vídeo do nível 404. O Stretch então fala pra Cat que uma entidade tomou controle de um dos agentes do Meg e acabou matando muitos outros. A Cat pergunta se a entidade disse algo, então ele toca uma fita com um áudio. É um áudio do Stretch falando com a entidade 100. A entidade fala que faz algum tempo que não possuía alguém, e a última coisa que ela possuiu foi um partygoer. O Stretch pergunta quem ela é. Enfim, rola um grande conflito. O Stretch chama alguns membros do Meg para atacar a entidade. Ela mata todos, e então o Stretch foge. Nesse ponto, o supervisor C entra na sala. A entidade aparentemente sumiu depois do ocorrido, então os agentes vão documentar e pesquisar sobre. Então o registro acaba. Incrível como esse registro não agrega a nada, como todos. Enfim, no final da wiki, finalmente, temos uma última conversa da entidade com aquele alguém que queria saber mais sobre ela. A entidade agora pergunta se essa pessoa estava satisfeita. Então esse alguém fala que já tem informações o suficiente e que então ele vai meter o pezinho. Sinceramente, não sei quais foram essas informações que essa pessoa conseguiu adquirir a partir desse registro de áudio, já que esse registro de áudio não leva a lugar nenhum pra mim, pelo menos. Então a wiki da entidade 100 termina aqui. O que sabemos é que ela sabe muito e o Meg não gosta dela. Segundo ela, o Meg está envolvido no motivo das pessoas estarem presas dentro dos backrooms. E o Meg está tentando esconder tanto a entidade quanto a wiki do nível menos 998 que fala sobre a entidade. Assim, gente, nós concordamos que tudo que temos até agora deixa o Meg bem sus. Mas essa entidade também não parece flor que se cheire. Ela entra na mente das pessoas, ela toma o controle delas e justo por essa entidade ter esse poder, as informações dela contra o Meg se tornam até questionáveis. Ela pode simplesmente convencer alguém a acreditar nela, por exemplo, o que faria com que essas afirmações dessa entidade fossem duvidosas. E o Meg poderia usar isso de argumento contra ela, e provavelmente todos ficariam do lado do Meg após isso. Mas no lugar disso, o Meg tá preferindo esconder todas as informações sobre essa entidade do que explicar como ela funciona, explicar como ela controla a mente das pessoas e com isso explicar pro público porque ela não é confiável. Mas o Meg prefere esconder a essência da entidade. E tentar esconder isso faz o Meg parecer mais ter culpa no cartório do que estar certo. Tentar esconder a parada não faz ele um pouco mais suspeitos? Porque tentando esconder, dá a entender que eles não querem que a entidade fale a verdade, de que eles não são um bom grupo. Porém, a entidade tem poderes de controlar a mente dos outros. Ou seja, o Meg tentar esconder a essência da entidade para que ninguém tenha acesso a ela, por exemplo, indo ao nível menos 998, faz algum sentido. O Meg não quer que a entidade, que já se mostrou ser má mais de uma vez, consiga controlar e matar mais pessoas. Por isso as informações do nível menos 998 estão escondidas, para que ninguém tente entrar em contato com a entidade e seja controlado. Ou seja, vocês reparam como toda a questão do nível menos 998 e da entidade 100 são extremamente ambíguos. Tem muitas interpretações, tem argumentos a favor da entidade e tem argumentos a favor do Meg. E cara, já repararam como isso acontece? Em todos os casos, a questão do nível 503 também ficou ambíguo se o Meg é do bem ou do mal, porque na wiki de lá, a entidade da wiki simplesmente não provou nada do que disse. Ela só disse que o Meg é do mal. Ela apenas disse e querem que acredite nela. É a palavra dela contra a palavra do Meg. A questão do nível 108 e do nível 148 também são só teorias. O pessoal do nível 108 pode ter ficado daquele jeito por vários motivos que não sejam porque o Meg é do mal. E realmente os testes do nível 148 podem ter sido feitos por voluntários. E no caso dessa wiki aqui, a entidade falou e não provou nada. E na verdade, essa entidade provou não ser confiável várias vezes. O Meg tentou esconder a parada, o que torna ele suspeito. Porém, como a entidade é extremamente perigosa e é importante que poucas pessoas tenham acesso a ela para que ela não controle mais pessoas, isso justifica também o fato do Meg tentar esconder a essência dela. Pode ser que seja porque eles não querem que ela fale a verdade, mas pode ser porque realmente eles não querem que ninguém entre em contato com ela para que ela não mate essa pessoa. Então a gente quase não sai do lugar. Tudo que envolve o Meg é extremamente ambíguo. Tem muitos argumentos a favor do Meg, mas também tem muitos contra. Essa questão do Meg é extremamente complexa. Precisamos de mais. E por isso que eu conto com vocês para vocês darem mais informações caso vocês saibam. Porque por enquanto está tudo muito ambíguo ainda. A gente ainda não consegue sair muito do lugar. As
mas precisa de uma prova mais concreta de que o Meg é do mal. Enfim, aguardamos um vídeo sobre isso futuramente. É dito que o nível menos 998 foi descoberto quando a própria entidade 100 mostrou esse nível aos agentes durante uma entrevista. Colônias do nível menos 998. Apesar das condições extremas, o Meg conseguiu criar alguns postos a partir de robôs para poderem estabilizar o Core 2. Meg, base robótica. Essa é a base número 16 do Meg. A base ainda está em construção e é provavelmente a base mais instável até agora. A base é 100% criada e administrada por robôs humanoides criados pelo Meg. O objetivo dessa comunidade é evitar que o Core 2 exploda. Base Cryptis. A localização e contagem de membros permanece desconhecida. Mantém relações amigáveis com o Meg devido ao sustento do Core 2. Cada membro foi registrado como sendo uma instância da entidade 174. Mais informações pendentes. E como já disse, já que a entidade 174 não existe mais, eu também desconsideraria essa colônia. Entradas para o nível menos 998. A única maneira de entrar nesse nível é se a entidade 100 quiser te levar até lá. Saídas do nível menos 998. Além da entidade 100 que leva você de volta a qualquer nível, não há nenhuma maneira conhecida de sair do nível menos 998. Porém, especula-se que outras saídas que não dependem da entidade 100 existam, porém só não foram encontradas. Mas aqui não é o final da wiki. Descendo mais um pouco, tem mais coisa. Na wiki do Shad Grey apareciam umas letras que ficavam mudando entre várias frases. E nessa wiki aqui tem algo bem parecido. A única diferença aqui é que não tem números entre as letras, como é o caso do Shad Grey. As 5 frases que são intercaladas e aparecem escritas são: nada dura, tudo foi causado pela entidade, não vá mais fundo, destruir o core, e por último, fade in the Shad Grey. E mais pra baixo tá escrito tudo. Então novas descrições vêm, porém as descrições aqui são diferentes. A fonte é a mesma fonte usada na wiki da entidade 100 quando ela fala com a gente, ou seja, os próximos textos são frases da entidade 100. Essa é a minha casa e você sabe quem eu sou. Existem outras formas de entrar que ainda não descobrimos. Foi um caminho para o inferno. Lembre-se, lembre-se. Eu queria que minha casa fosse embora. Eu queria que isso acabasse por causa dele. É engraçado, você sabe, observar você e seu pequeno grupo incômodo vagando por todas as salas e níveis do cluster. Eu queria entrar nisso, criar minhas próprias coisas. Eu não esperava que tivesse o poder para fazer isso. Eles pensaram que eu cometi um deslize naquele dia, que acidentalmente disse que tinha uma casa. Mas não foi um deslize. Eu nunca faria isso. Eu sempre sei o que estou fazendo. Tenho um poder na 4ª dimensão que nem pode ser projetado na 3ª. Algo que você não veria. Vocês humanos são miseráveis. Você nunca vai decifrar o código. Nunca. Você não vai escapar desse inferno que você chama de Backrooms. E no final da wiki tem mais algumas frases. Um core caído. Um core restante. Não se preocupe em tentar escapar. Tudo que ele diz é mentira. Tudo foi causado pela entidade. Hellscape. Ok, aqui finalmente terminamos a wiki e temos muito a falar. Primeiro, essa wiki é descrita como um universo à parte. Igual são os Backrooms, as Frontrooms e, como eu teorizo, o The Broken. Mas talvez não exatamente. Ele é dito como não sendo um nível dos Backrooms e é comparado ao Blue Channel, que é um universo. O próprio universo dos Backrooms, onde os níveis estão. E também é comparado com uma realidade à parte. Então podemos sim considerar o nível menos 998 como outra realidade além do Blue Channel, Frontrooms e The Broken. Mas também poderíamos considerá-lo como outra coisa. Ele é descrito como um universo paralelo também. Então, enfim, pode ser muita coisa. Eu não sei exatamente como poderíamos definir. Essa descrição é bastante doida. Abre margem pra muita coisa. E tem a parada dos lugares piores que os Backrooms. Lembra disso? Pra quem não lembra, a frase lugares piores que os Backrooms é muito dita na história de Backrooms. Tipo, cuidado se você fizer tal coisa, pois você pode parar em um lugar pior que os Backrooms. Mas essa frase nunca foi explicada. Que lugar seria esse que é pior que os Backrooms? Se é pior que os Backrooms, não é os Backrooms? É algo à parte? No vídeo do The Broken e no vídeo do mapa dos Backrooms, muitos comentaram que o The Broken é um ótimo candidato para ser o lugar pior que os Backrooms. Mas o nível menos 998 também é um bom candidato para isso. Na verdade, tem muitos candidatos. O nível Theta parece ser um dos lugares pior que os Backrooms. Você fica preso nele para sempre se você cair em vazios nos Backrooms. Achamos que o nível Theta está dentro dos Backrooms, mas pode ser que não também. Afinal, você cai lá caindo em vazios. Cair em vazios leva ao Blue Channel. E o Blue Channel é o universo dos Backrooms. Ele seria o último vazio antes de chegar ao nível Theta. Então, se você tá caindo no vazio do Blue Channel para chegar ao nível Theta, o que garante que o nível Theta não está fora do Blue Channel também? E para chegar nele, você precisa sair dos limites do Blue Channel. E você faria isso caindo nele infinitamente. É dito que os humanos que caem no vazio meio que não tem mais lugar na realidade. Então vão parar na galeria do nível Theta. Se não tem lugar na realidade, o nível Theta é fora da realidade, fora do Blue Channel, entendem? No mapa dos Backrooms eu
coloquei o nível Theta como sendo muito fundo no Blue Channel, mas quem sabe ele também não é um universo à parte. The Broken, nível Theta, nível menos 998 são meus 3 candidatos preferidos para serem os lugares piores que os Backrooms. Também poderíamos apostar no The Grave, no Shad Grey, mas eles são opções meio óbvias, então eu prefiro seguir nas menos óbvias. Mas enfim, continuando, no final dessa wiki, a entidade fala com a gente. Ela comenta que o nível 1988 é a casa dela, e comenta de novo que você sabe quem ela é. E cara, eu achei que depois de ler essa wiki inteira, e ler a wiki inteira da entidade 100, a gente finalmente descobriria quem essa entidade é. Porque o nome dela é Você Sabe Quem Eu Sou, mas a gente não sabe, não foi explicado quem ela é. Também não entendi o porquê esse é o nome dela. Se eu sei quem ela é, por que eu não sei quem ela é, tá ligado? Mas assim, esse conceito de você saber quem ela é, o que isso me dá a entender é tipo, essa entidade deve ser algo conhecido nos Backrooms. Vou dar um exemplo. Essa entidade é o Neymar. Eu sei quem é o Neymar. Logo, o nome Você Sabe Quem Eu Sou faz sentido. Todo mundo sabe quem é o Neymar. Agora, se a entidade fosse o Kleberson Pereira, eu não sei quem é o Kleberson Pereira. Então o nome Você Sabe Quem Eu Sou não faria sentido. Entendem onde eu quero chegar com essa analogia idiota? A entidade, por ter esse nome, tem que ser algo que todo mundo que conhece os Backrooms conhece. Não pode ser algo que poucas pessoas conhecem. Alguns nomes me vêm à mente, mas só um realmente chama atenção. Tipo, sei lá, o Augustus, talvez. Afinal, sobre Icarus Proceedings, só temos o começo da história. E tem uma questão importante sobre essa wiki. As referências ao Shad Grey. Mais de uma vez nessa wiki, a gente tem aquele visual familiar ao Shad Grey. Textos mudando. E no final da wiki, o último texto que aparece, Hellscape, escapar do inferno, está escrito com números no meio. A última coisa da wiki é escrita exatamente como é escrito no Shad Grey. E o Shad Grey sabemos que está ligado ao Augustus. Tem vídeo sobre Shad Grey no canal, tem vídeo sobre The Grave no canal e tem vídeo sobre Icarus Proceedings. Caso você não esteja entendendo nada do que eu tô falando, é importante ver esses vídeos. Esses vídeos fazem parte da série sobre a criação dos Backrooms. Fala sobre o surgimento dos Backrooms e tudo mais. Então é importantíssimo pra história. E bom, não sabemos como está a situação do Augustus hoje em dia, já que o Icarus Proceedings tem 19 partes, então tudo pode se conectar lá no final. Mas isso aqui é uma possibilidade que eu tô dando, baseada nas informações que temos do vídeo do Icarus Proceedings. Mas, se fosse o Augustus, talvez a entidade 100 estivesse como uma entidade enigmática, e não como uma entidade 100. Enfim, complicado. Quero saber a teoria de vocês nos comentários. No final da wiki também, é dito pela entidade que existem outras formas de entrar no nível 1998. E a frase que está escrita, foi um caminho para o inferno, são 4 links separados. Esses links levam ao nível 808, 127, 998 e 666. Aparentemente, levando o contexto, esses níveis são possíveis entradas para o nível 1998 que não precisam da entidade 100 te levando para lá. No texto também tem links que levam à página da entidade 100, mas como já lemos ela toda, vamos passar por isso. A entidade fala uma frase que é: eu queria que minha casa fosse embora, eu queria que isso acabasse por causa dele. E isso eu não sei como interpretar, afinal não sabemos quem é a entidade. Se fosse Augustus, esse eu queria que isso acabasse por causa dele poderia se referir ao Cavaleiro Vermelho. Entendem? A interpretação dessa wiki depende de sabermos quem é essa entidade. E como a gente não sabe quem é essa entidade, a gente não consegue teorizar o que esses textos querem dizer. Dependendo de quem a gente assume que essa entidade é, as interpretações do texto mudam completamente. E é por isso que eu acho que não vale a pena eu ficar tentando puxar algumas teorias aqui sem ter certeza de quem a entidade é. Afinal, se a wiki dá certeza que a gente sabe quem é essa entidade, a gente talvez em algum ponto tenha realmente a certeza de quem essa entidade é. A gente só precisa de mais wikis que deixem mais claro quem essa entidade é, e talvez a gente descubra isso nos comentários desse vídeo aqui, o que pode levar a um próximo vídeo futuramente atualizando esse vídeo aqui. A entidade comenta que é divertido ver os humanos andando pelos níveis, e ela diz que queria fazer parte disso. Isso explica o seu poder de controlar os outros e entrar no corpo dos outros. Talvez esse seja o modo dela entrar e participar disso. Ela também comenta que o Meg acha que ela deu um deslize no dia que ela revelou a existência do nível 1998, mas que não foi um deslize, que ela sabia o que estava fazendo. E o que ela estava fazendo? Por que ela revelou a existência desse nível? Também não sei. Talvez ela quisesse que as pessoas vão até o nível 1998. Por isso, no final da wiki, ela dá aqueles 4 métodos de se entrar independente dela. Mas a questão é, não foi dito que o nível é perigoso para humanos por causa da explosão do Core 1? Porém, quem disse isso a gente? O Meg. O Meg disse a gente que é perigoso entrar no nível por causa da explosão do Core 1. Mas será que realmente é um perigo? Ou será que o Meg não estava falando isso para que ninguém entre no nível? Isso é uma questão que a gente não tem como saber. Pode ser que realmente o nível seja perigoso, pode ser que não. Pode ser que ao entrar no nível para virar entidade, descobrimos coisas que o Meg não quer que a gente saiba. Muitas teorias. A entidade diz que vive na 4ª dimensão, e isso explica
explica o modo dela de dizer que vê os humanos andando pelos backrooms como se visse de cima. Como eu posso explicar? Quando você vê um desenho em uma folha, você está em um plano 3D, mas você está vendo algo no plano 2D. Um desenho em uma folha está no plano 2D, enquanto a gente vendo de cima está no plano 3D. Você é quase um deus comparado à folha de papel que está o desenho. Afinal, você pode fazer o que você quiser desenhando naquela folha. Afinal, o 2D é inferior ao 3D. Isso é um exemplo que explica o porquê essa entidade disse que vive num plano 4D, enquanto os humanos vivem num plano 3D. Quase como um brinquedo, vendo a gente andando pelas salas dos backrooms, querendo fazer parte daquilo. Entende essa comparação? Um ser da 4ª dimensão é muito poderoso comparado a um ser da 3ª. Assim como um ser da 3ª, a gente, é muito poderoso comparado a um ser da 2ª, uma folha de papel. Ele poderia tirar o seu coração sem abrir você, por exemplo. É uma doideira meio maluca. Isso explica o porquê essa entidade se sente tão superior a gente. Porque ela realmente é. Ela é muito poderosa. E sendo poderosa, diminui muito a lista de quem ela pode ser. Os criadores dos backrooms, Augustus, Claudius e Gudin, que vemos no vídeo do Icarus Proceedings, são os criadores dos backrooms. Eles têm total potencial de ser uma entidade poderosa desse jeito. E por isso eu ainda mantenho as minhas fichas no Augustus. Mas ainda acho pouco para bater o martelo e dizer que realmente é ele. Então eu ainda vou esperar a teoria de vocês. E no final, ele acaba falando que a gente não vai escapar desse inferno que chamamos de backrooms. Mas ué, não foi você mesmo que disse que o Meg e os outros que estão prendendo a gente aqui nos backrooms? Esse modo como essa entidade fala, falando que a gente não vai escapar dos backrooms, parece um tom de ameaça. Parece que ela é na verdade o motivo de que a gente tá preso aqui. O que bota mais dúvidas ainda nessa questão do Meg. Essa entidade tá metendo louco, falando que o Meg que tá prendendo a gente aqui, sendo que ela que tá prendendo a gente, ou a gente deveria acreditar nela e acreditar que realmente o Meg que tá prendendo a gente aqui. Muito complicado. E sobre os textos que aparecem igual na wiki do Shade Grey, que fala um core caído, um core restante, não se preocupe em tentar escapar, tudo que a entidade diz é mentira, tudo foi causado pela entidade, Hellscape, tá falando se referindo aos 2 cores que o nível tem. Um deles já explodiu e o outro ainda está lá. Mas por que será que o Meg não tá querendo que o segundo core exploda? O que eles ganham mantendo aquele lugar funcionando? Isso também não foi explicado. Não se preocupe em tentar escapar, tudo que ele diz é mentira. Tudo foi causado pela entidade? Quem tá falando isso? É a entidade 100? Eu acho que não. Os textos são diferentes. Os textos em que a entidade 100 fala tem uma fonte diferente. Isso aqui tudo aparece depois que a entidade 100 já terminou de falar. Então não parece que a entidade 100 escreveu esses textos. Então será que esses textos foram escritos pelo Meg, falando pra não acreditar na entidade e que a culpa é dela? Mas eu também não vejo o Meg falando desse jeito. Não se preocupe em tentar escapar. Isso não é uma frase que o Meg diria. E isso foi um questionamento que não levantamos no vídeo do Shade Grey. Quem está falando esses textos? Não é ninguém que fala? É só um tipo de mensagem do universo? Independente de quem fala, tá mandando não confiar na entidade. Se não é o Meg, se não é a entidade, quem é? Porque não parece nem o Meg nem a entidade. E tem outros textos um pouco antes na wiki. Nada dura. Tudo foi causado pela entidade. Não vá mais fundo. Destruir o core. Fade in the Shade Grey. Destruir o core, aparentemente, independente de quem está dizendo isso, aparenta não gostar do core. Ele quer que ele seja destruído, assim como o primeiro. O que não é o que o Meg quer, já que o Meg está enviando robôs para manter o segundo core funcionando. O que dá mais um motivo para esses textos não serem escritos pelo Meg. Esse Fade in the Shade Grey é o mesmo texto que aparece na wiki do Shade Grey, mas nem na própria wiki do Shade Grey eu consigo identificar se esses textos são escritos pro bem ou são escritos pro mal. Se quem está escrevendo esse texto quer o nosso bem ou quer o nosso mal. Tecnicamente, nessa wiki tem 3 coisas discutindo: o Meg, a entidade 100 e a coisa que fala por esses textos. E ao mesmo tempo, não parece que os 3 concordam. A gente sabe que a entidade 100 é uma antítese ao Meg. Os 2 estão contra. Mas também não parece que essa entidade dos textos está nem a favor, nem contra o Meg. Porque ele fala tanto coisas contra o Meg, quanto coisas contra a entidade 100. Querendo destruir o core, que é o oposto do que o Meg quer, e mandando não confiar na entidade. É contra os 2. Não parece que os 3 concordam. Parece que são todos um contra o outro. E considerando que talvez os textos do Shade Grey são falados pelo Augustus, afinal, o Augustus é o cara do Shade Grey, automaticamente não tem como ser a entidade 100. Então isso causa muitas dúvidas. Fade in the Shade Grey não é um bom conselho. Ninguém quer ir ao Shade Grey para desaparecer nele. Destruir o core é contra o Meg. Afinal, o Meg não quer que o core exploda. O Meg também não quer que ninguém vá ao Shade Grey. Então podemos dizer claramente que o Meg é contra esses textos. E é que eles pregam coisas opostas. A entidade 100, nós não sabemos
sabemos se ela quer que o core exploda ou não, se isso realmente importa para ela. Então não podemos dizer se ela está exatamente contra os textos, porém os textos mandam não confiar na entidade. Então os textos estão contra a entidade 100, mas pode ser que a entidade 100 concorde em algumas coisas com o texto. Não sabemos. Se a entidade 100 não quer que o core exploda também, ela e o Meg concordam nisso, mesmo que eles sejam contra em outras coisas. Mas e aí? Pra onde isso leva? Vocês entendem o ponto? Essa wiki é muito confusa, ela tem muita coisa. Quanto mais você tentar analisar essa wiki, mais difícil fica de entender. Pode ser que essas três coisas que tem nessa wiki, o Meg, os textos e a entidade 100, concordem em algumas coisas, mas discordem em outras. A gente não sabe o que a entidade 100 quer em relação ao core. Se ela quer que o core seja destruído, ela tá concordando com os textos, mesmo que os textos sejam contra a entidade 100, já que manda não confiar nela. Se a entidade 100 quer que o core não seja destruído, então ela tá concordando com o Meg, mesmo que o Meg seja contra a entidade 100. De qualquer forma, a entidade 100 deixou o Meg entrar no nível, o que de certa forma é uma concordância entre eles, mesmo que eles sejam contra no final. Então, aonde isso leva ao quê? A coisa que fala os textos fala pra gente não ir mais fundo, mas isso não parece um conselho de quem quer que você vá ao Shade Grey. Afinal, quem quer que você vá ao Shade Grey quer que você vá mais fundo. Então a entidade dos textos também parece contraditória de certa forma. Nada se encaixa. Enfim, eu acho que chegamos em um bom ponto pra finalizar esse vídeo. Esse foi o máximo que eu consegui analisar e tirar disso tudo. Não sei mais onde podemos ir com teorias. Acho que não tem mais nada pra analisar por aqui. Essa wiki é realmente muito complexa e muito difícil. E o áudio bruto desse vídeo tá chegando a 1 hora. Vai demorar pra editar muito essa coisa. E aqui é o ponto em que eu deixo na mão de vocês. Digam nos comentários o que vocês acham. Digam nos comentários complementos. Caso você conheça alguma outra wiki que acrescenta essa história, que você realmente saiba que acrescenta, que você viu a wiki, porque não adianta me mandar fazer Icarus parte 2 se você nem sabe se no Icarus parte 2 vai ter alguma coisa envolvendo isso daqui. Afinal, toda a questão do Augustus que eu teorizei aqui é só teoria. A wiki inteira não cita nada sobre o Icarus Proceedings e tudo mais. Então, para seguirmos nesse caminho daqui, eu peço que caso você saiba alguma wiki que realmente, certamente, tem alguma coisa sobre essa história, peço que deixem nos comentários. Caso você tenha alguma teoria interessante sobre isso daqui também peço que deixem nos comentários. Talvez esse vídeo mereça uma parte 2. Ou talvez vocês me indiquem uma nova wiki que fala mais sobre esse assunto aqui e que eu possa fazer no futuro como sendo parte dessa história. Quem sabe a wiki do nível 998 não tem algo sobre? A wiki do nível 808? A wiki das possíveis entradas que levam pra esse nível aqui? Pode ser que lá tenham coisas pra gente analisar. Isso inclusive tá me lembrando um pouco o nível 32. Lembra que o nível 32 foi o que a gente usou de base pra começar a fazer vários outros níveis? A gente fez o The Grave por causa dele, a gente fez o nível 532 por causa dele, a gente descobriu várias coisas a partir daí. Então pode ser que aqui seja um novo começo, uma nova wiki que a gente vai começar a falar sobre uma história mais profunda e seguir pra outras wikis que podem complementar essa história. Enfim, essa wiki embaralhou muito a minha cabeça e talvez embaralhou muito a cabeça de vocês também. E comenta aí, você sabe quem eu sou? Se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assistiu o vídeo até o final.